gravando, tá? Está gravando. Oi, estamos gravando. Fica à vontade. Muito bem, amigos, voltamos diretamente aqui do Maxud Plaza, perto da Paulista. Região... Que zona que é aqui, Andrew? É zona oeste? Oeste, quase central, quase né? central da cidade de São Paulo, da metrópole paulistana, diretamente do 19º Congresso de Comunicação Corporativa da Mega Brasil. Agora estamos falando para a TV também. Inventa essas coisas, tem que falar em rádio, TV, que a gente faz de tudo. Multiplataforma. Multiplataformas. Eu estou aqui ao meu lado com o Andrew Greenless, vice-presidente da CDN Comunicação, que acabou de participar de um painel sobre gestão de rede social tem dono, as credenciais de relações públicas, comunicação digital, marketing e publicidade para dominar esse mercado. Andrew, me diga uma coisa, tem dono rede social ou não tem? Não, eu acho que falar em dono de rede social remete a um conceito que a gente não gosta, né? Que é reserva de mercado. É dizer que só determinada área, só determinado tipo de profissional pode fazer alguma coisa. E eu acho que, ainda mais no mundo da comunicação, no mundo de hoje, né? Com tantas ferramentas, tantas plataformas, tantos conceitos, você dizer que só uma área pode fazer determinada coisa é complicado, é quase que remar contra a maré, né? Então, eu acho que não tem dono. Agora, se você me perguntar, as redes sociais, o que está envolvido em rede social? Rede social é engajamento, é envolvimento, é diálogo, é aproximação. Todas essas palavras são muito modernas, tem a ver com né, a gente está ouvindo falar isso agora em comunicação, só que relações públicas, comunicação corporativa usa essas palavras há 100 anos, literalmente, 100 anos. Verdade. Relações públicas surgiram aí nos Estados Unidos há 100 anos com esse conceito da relação, esse fogo do diálogo, da intermediação. Então, se você me perguntar, a característica mais próxima da rede social é uma característica de relacionamento, portanto, deve estar dentro da atividade de relações públicas, de comunicação corporativa e tal. Agora, não dá para nós, profissionais desse setor, agências desse setor, dormirmos sobre os louros disso. Ah, não, então é da minha área, é meu, ninguém vai... Não, nós temos que estar o tempo todo estudando, produzindo porque no fim do dia o que o cliente quer é a melhor ideia. Verdade. Se a melhor ideia veio de uma agência de publicidade, de uma agência de relações públicas ou da minha tia, ele não quer saber, ele quer a melhor ideia, né? Então nós temos que estar todos os dias nos reinventando, preparando projetos cada vez mais embasados do ponto de vista conceitual e tragam obviamente resultados para o cliente. Levando em conta esses conceitos de relações públicas. Então, ninguém é dono, mas também não dá para ficar achando que... Léo, né? Pois é, que está solto. Até porque, se você olhar hoje no mercado, eu estava falando na minha palestra, você tem hoje, por exemplo, grandes empresas de consultoria empresarial, que você diz, não tem nada a ver com comunicação. Não tem, mas eles estão comprando agências, estão formando agências. Exatamente. Por quê? Porque eles estão vendo que dentro do portfólio de serviços deles para o cliente... Comunicação é uma coisa muito importante. Então, além de auditoria, de gestão, de planejamento fiscal, seja lá o que for, comunicação também é importante. Então, portanto, eu vou oferecer esse serviço. Portanto, eu vou ou comprar uma agência ou formar uma agência. Então, se nós ficarmos no nosso setor achando que isso nunca vai, né, que nós somos donos de alguma coisa, logo a gente não vai ser logo não vamos ser dono de nada. Dono de nada, do buraco. Tem uma coisa, Andrew. Eu acho que já está um pouco mais consolidado isso, mas vale a pena a gente comentar. Passamos por uma fase que toda empresa queria ter uma página em rede social, seja num Twitter da empresa, um Facebook da empresa, tem que ter um Instagram da empresa, a empresa tem que ter o WhatsApp agora. Gente, não é bem assim, né? Não é essa vontade simplesmente de estar nas redes sociais. Tem que ter um preparo, uma estrutura, uma equipe, um conceito para isso. É isso que eu ia falar. Eu acho que o mais importante, antes de mais nada, é o conceito. Exato. Por que eu quero estar? Porque estar nas redes sociais hoje, você está querendo ou não. Quer dizer, a tua marca... Exatamente, em algum momento você foi citado. Desculpa, a tua marca está, querendo ou não, o consumidor está செய்திscoutindo, você é notícia, enfim, isso independe de você querer. Né? Agora, você pode se inserir de forma proativa, mas é o que você estava falando, mas com conceito. O que eu quero dizer? O que eu quero transmitir? Eu tenho que estar preparado para estar aberto ao diálogo. Eu estava falando, contei também um pouco na minha palestra, que eu lembro alguns anos atrás, quando a rede social ainda estava no início, que eu lembro de um cliente nosso, nós estávamos discutindo planejamento e surgiu essa questão da rede social, e ele falou assim, não, isso eu não quero não, porque isso dá muito trabalho, eu preciso responder. Pois dá trabalho. Então, se você vai... Repito, você hoje já está inserido, não tem jeito. Então, ao se inserir de forma proativa, tem que ter o conceito. Por quê? O que eu quero?
está preparado para esse diálogo, né? Então, é um caminho de duas mãos. Então, agora, entender quais são as melhores plataformas, as melhores ferramentas, isso pode ser discutido, porque claro que é melhor estar no Facebook, é melhor estar no LinkedIn, aí depende dos objetivos, do conceito. Depois é que você vê as plataformas. Né? Exato. Bem, seria impossível a gente não comentar, ainda mais você sendo da CDN, uma das mais importantes agências que nós temos no mercado hoje em dia. O Brasil ainda está com alguma credibilidade, ainda dá para a gente pensar em fazer alguma coisa séria por aqui, ou estamos numa fase muito difícil? Não, a fase é difícil, mas eu acho que comunicação, né, para a gente ter... Sim. Nós temos muito a oferecer nessa área de comunicação, não só a CDN atua na comunicação de marcas de países, por exemplo, o caso até do Brasil, outras agências também, então eu acho que nós temos o que comunicar. A questão é o seguinte, você só comunica se você tiver credibilidade, ou seja, você precisa ter o que comunicar. Exato. Então, acho que na medida que o país passa aí por mudanças e enfim, todos esperamos que para melhor, você tem um trabalho de comunicação em torno disso muito importante a ser feito, porque realmente também não adianta você fazer um monte de coisa, isso vale para a empresa, vale até para pessoas físicas, não adianta eu fazer um monte de coisa... Vida pessoal isso, né? Eu fazer um monte de coisa e as pessoas não ficarem sabendo. Então, acho que comunicação nesse momento do país, a comunicação de forma geral tem um papel muito importante. Então, junto às empresas, para mostrarem para os seus públicos internos o que elas estão fazendo, para mostrarem para os consumidores, para mostrarem para as agências reguladoras. E os governos, e no caso específico o governo federal, obviamente tem muito o que comunicar também, né? Começou até de uma forma meio atabalhoada, todo mundo dando entrevista. Algumas entrevistas até tiveram que depois tiveram que mudar o tom. Mas, enfim, eu acho que o importante é que haja uma preocupação com comunicação. A gente tem visto muito disso, né? Governantes anunciando coisas, daí no dia seguinte, olha, não era bem isso, eu revi minha posição. Gente, o que está acontecendo? Está faltando um planejamento. Eu acho que no caso específico, se a gente analisar exatamente, o que você teve? Você teve uma montagem de um governo agora, em tempo recorde, né? Quer dizer, semanas, né? Dias. E é natural, eu imagino que as pessoas que assumam com uma certa ansiedade, para mostrar... Querer mostrar alguma coisa no serviço, querer mostrar Estou saindo uma gripe. Imagina. Mas que com uma certa ansiedade de mostrar que entendem do setor, que tem projetos, que tem... E é natural. E às vezes, nessa ânsia, talvez, nessa ansiedade, dão uma entrevista e acabam falando coisas que ou não estavam ainda analisadas com calma. Nós estamos falando de dias de governo, né? Não é uma semana ainda. Né? Então que é difícil, né? É difícil já ter um programa, sair falando e tal, mas eu reputo isso à necessidade, ao mesmo tempo é bom que o governo esteja com uma preocupação de prestar contas, de dizer o que está fazendo, o que vai fazer. Afinal de contas, a população tem uma enorme expectativa, né, de saber o que está acontecendo. Então não dá também para se esconder e ninguém falar nada. Mas acho que é uma questão talvez de calibrar o que vai dizer e, enfim, ter um planejamento, como você falou, sabendo que nós estamos dentro de uma questão de tempo muito apertada. Né? Sabemos que há uma enorme expectativa, então é claro que esse governo vai querer mostrar resultados rapidamente. E aí, natural que aconteçam essas coisas. Normal. Andrew, muito obrigado pela tua atenção. Obrigado a você. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente no parabéns Congresso. Pelo evento. Muito obrigado. A gente volta já com mais alguma entrevista aqui na Rádio Meca Brasil, na TV Meca Brasil e sei lá mais aonde. Tchau.